Irmãos, vamos agora a mais uma live esse dia, 1º de setembro de 2025. Nesse dia 1º de setembro de 2025, vamos ler capítulo 51, 52, Jeremias, e assim nós finalizaremos o livro do profeta Jeremias, nesse dia 1º de setembro. Então agora vamos orar. Senhor Deus, obrigado por este dia. Que o Teu Espírito Santo fale conosco hoje e sempre. Leia sua Bíblia. Vem comigo nessa leitura. 1º de setembro. Jeremias, capítulo 51, capítulo 52. Vamos lá. Livro de Jeremias, capítulo 51, capítulo 52. Diz assim: Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia e a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arma o seu arco contra aquele que armou o seu arco e contra o que presume da sua couraça. E não perdoeis a seus jovens, destruí a todo o seu exército. E mortos caíram na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos exércitos. Ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante os santos de Israel, fugindo bem da Babilônia, e livre cada um a sua alma, da vida textuais, a voz na sua vontade. Porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. A Babilônia era um copo de couro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra, o seu vinho, bebendo as nações. Por isso, as nações enlouqueceram. No momento, caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela. Tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos sarar Babilônia, mas ela não sarou. Deixai e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu tempo. Alvorai o estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas e preparai as ciladas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Tirou
o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: certamente te encherei de homens como de um pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Ele fez a terra com o seu poder, e ordenou o mundo com a sua sabedoria. Estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz. Grande estrume de águas aos céus, e sobe os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Embruteceu-se todo o homem e não tem ciência. Envergonhou-se todo o livro de imagem da escultura, porque a sua imagem de condição é mentira, e não há espírito em nenhuma delas. Vaidade são e obra de enganos no tempo em que eu as visitar perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu és meu martelo e minha arma de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis. E contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro e o que havia e o que vai nele. E contigo despedaçarei o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho moço, e contigo despedaçarei o jovem e a virgem, e contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e contigo despedaçarei o lavrador, a sua junta de bois, e contigo despedaçarei os capitães e os magistrados. E pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, à nossa vista, diz o Senhor. Diz o Senhor: eis-me aqui contra ti ao monte destruidor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti, e te removerei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio. E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás numa assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai o estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, santificai nações contra ela, e convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz. Ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como um pulgão agitado. Santificai contra ela nações, os reis da Média, os capitães, todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma assolação, sem habitantes. Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. O correio correrá ao encontro de outro correio, e o mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados, e os baús estão ocupados, e os canaviais queimados, e os homens de guerra ficaram assombrados. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma ilha no tempo da Nebúbia. Ai do pouco, o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei de Babilônia, me devorou, pisou, fez de mim um vaso vazio, como um dragão me tragou. Encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne venha sobre a Babilônia. Diga a moradora de Sião: o meu sangue caia sobre os moradores da cadeia, a Caldeia. Diga Jerusalém: pelo que assim diz o Senhor, eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de dragões, espanto e assobio, sem um só habitante. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhote de leões,
Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida, e os embriagarei, para que andem saltando, mas dormirão um perpétuo sono, e não acordarão, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiro com os bodes, como foi tomada Sesaque, e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como se tornou Babilônia um espanto entre nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em assolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. E visitarei Abel na Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou. E nunca mais concorrerão a ele as nações, também o muro de Babilônia caiu. Sai do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. E não se entemeça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá no ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor. E haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que visitarei as imagens de escultura da Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus transpassados cairão no meio dela. E os céus e a terra, contudo, quanto nele há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor, como Babilônia fez cair os transpassados de Israel. Assim Babilônia cairão os transpassados de toda a terra. Vós, que escapastes da espada, ide-vos, não pareis, de longe lembrai-vos do Senhor, e suba a Jerusalém, mas vosso coração. Direis, envergonhados estamos, porque ouvimos ao próprio vergonha sobre o nosso posto, porque cobriu o nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de escultura, e gemerá os transpassados em toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. O som de um clamor se ouve na Babilônia, e de grande destruição da terra dos caldeus. Porque o Senhor destrói a Babilônia, e fará perecer nela a sua grande voz, e suas ondas bramirão como muitas águas. Ouvir-se-á o arruído da sua voz, porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia. E seus valentes serão presos, já estão quebrados os seus atos, porque o Senhor Deus as recompensas certamente retribuirá. E embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus capitães, os seus magistrados, os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações serão para o fogo, e casar-se-ão. A palavra que mandou Jeremias, profeta, a Seraías, filho de Nerias, filho de Macéias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, na Babilônia, no ano 4 do seu reinado. E Seraías era o príncipe pacífico. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, todas estas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: e tu, chegando a Babilônia, verás e lerás todas estas palavras, e dirás: Senhor, tu falaste a respeito deste lugar, que os havias de desarraigar, até não ficar nele um morador, desde o homem até o animal, mas que se tornaria em perpétua assolações. Será que, acabando, tu dirás este livro, o atarás a uma pedra, e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás:
Assim será fundada a Babilônia e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. Eles se cansarão até que as palavras de Jeremias, aliás, dirás, assim será afundada a Babilônia e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. Eles se cansaram. Até aqui são as palavras de Jeremias. O capítulo final do livro de Jeremias demonstra que o profeta realmente falar a palavra de Deus e que o julgamento predito por ele cumpriu-se realmente. Este capítulo é quase idêntico ao 2 Reis 24:18, 2 Reis 25:30, também Jeremias 39, de 1 a 3. Você vê lá em Reis a invasão de Babilônia. O cerco, tomada e destruição de Jerusalém. Era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filho de Jeremias, de Libna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Jeoaquim. Por esta razão, sucedeu que, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença, e Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. E aconteceu no ano do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiros ao redor. Assim esteve cercada a cidade até ao ano 10º do rei Zedequias, no mês 4º, aos 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão. Foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus seguiu o rei e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o, e prenderam o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, a qual lhes lavrou ali a sentença. E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla. E arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze. E o rei da Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia da sua morte. Até o 5º mês, no ano 10º dia do mês, este era o 10º ano, esse era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, incendiou todas as casas dos grandes, e todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou todos os muros que rodeavam Jerusalém. Os mais pobres do povo e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei da Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos, mas dos mais pobres da terra, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, ficar alguns para serem vianteiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus a coluna de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões e as pás, os garfos e as bacias, e os perfumadores e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda os copos e os cessários, as bacias, os caldeirões, e os castiçais e os perfumadores, e as galhetas, tanto que era de ouro, como que era de prata maciça. As 2 colunas e o único mar, e os
12 torres de bronze que estavam no lugar das bases e que fizeram o rei Salomão para a casa do Senhor. O bronze de todos estes utensílios era sem medida. Quanto às colunas, a altura de uma coluna era de 18 côvados, o fio de 12 côvados a cercavam e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 50 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel. E tudo era de bronze, e semelhante a esta era outra coluna com as romãs. E havia 96 romãs em cada bando, as romãs todas eram sempre em roda da rede. Levou também o capitão da guarda, a Seraías, o sumo sacerdote, a Sofonias, o segundo sacerdote e os 3 guardas do umbral da porta. E da cidade levou o eunuco, que tinha o seu cargo, agente de guerra, e a 7 homens dos que vinham à face do rei que se acharam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra. E as mais 60 homens do povo da terra, que se acharam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia, Riba. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Riba, na terra de Abate. Assim Judá foi levado da sua terra para o cativeiro. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativa de Jerusalém no 832 almas. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos dentre os judeus 745 almas. Todas as almas são 4.600. Sucedeu, pois, no ano 30º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º aos 25 do mês, que viu Merodach, rei da Babilônia. No ano 1º do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou da casa da prisão. E falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as vestes da sua prisão, e Joaquim comeu pão sempre na sua presença, todos os dias da sua vida. E quanto aos seus tratamentos, foi-lhe sempre dado o tratamento comum do rei da Babilônia, a sua porção cotidiana, até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Então isso é Deus cumprindo a sua palavra. Todos aqueles que fossem para a Babilônia, ele ia conservar em vida. Os que se rebelassem à voz do Senhor morreria pela peste, pela espada e pela fome. Então quando Deus fala, ouça a voz do Senhor, porque não é para mal, para o nosso bem. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Tudo que o Senhor pensa a respeito de nós é para bem. Então que Deus te abençoe nesse dia, que você se incline à vontade de Deus, porque é o que Ele quer. Que nós obedecemos a sua voz e sejamos obedientes a Ele. Deus, obrigado por esta palavra, por este dia. Que o Senhor nos abençoe grandemente, para que possamos prosseguir e conhecer o Senhor por meio da sua palavra. Ela é o alicerce da nossa vida, ela é a nossa rocha, ela que nos guia, ela que nos fala o que fazer. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima leitura.